mês depois do normal. Foi no início de novembro que o Monte Fuji, no Japão, conseguiu finalmente ter neve. É um recorde para a primeira queda de neve atrasada em relação a mais de 100 anos. いうふうに思っています。で、今回ですね、最も遅くなったということは、もちろん温暖化というだけでは片付けられないと思いますけども、この気候変動、地球規模の気候変動が起こっている中では、非常に意味のある、記録だろうというふうに思います。Normalmente este símbolo do Japão, a montanha de 3.776 metros, tem neve a partir do início de outubro. Nessa altura, a temperatura média costuma ser de 2 graus negativos. Este ano não foi assim. 富士山なんですけども、先月10月なんですが、平均気温が 1.6 度ということで、初冠雪もそうなんですけど、こちらもですね、一番の記録になりました。観測史上一番高かったということになるんですが、平均気温、平年ですと富士山の10月というのはマイナス2度ということで、平年より 3.6 度も高かったということになるんですね。いかに気温が10月高かったかっていうのが、この気温からも見て取れると思います。A Organização Meteorológica Mundial diz que a concentração de poluentes que aquecem o planeta e obstruem a atmosfera atingiu níveis recorde em 2023. O resultado é que a Terra está no caminho para ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius previsto no Acordo de Paris de 2015. Agosto foi o mês mais quente alguma vez registado em todo o mundo. Entretanto, o Oceano Global registrou a temperatura superficial diária mais quente alguma vez registada. A corrente oceânica que transporta o calor dos trópicos para o hemisfério norte está agora ao seu nível mais lento em 1000 anos, o que compromete os padrões climáticos históricos. O Ártico está a aquecer 4 vezes mais rapidamente do que o resto do planeta. Quase metade da população mundial é considerada altamente vulnerável aos impactos das alterações climáticas, inundações, calor, secas, incêndios florestais e tempestades. O Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos da União Europeia afirma que 2024 é virtualmente certo que será o ano mais quente de que há registro. E os eventos meteorológicos extremos estão mais extremos do que nunca. Os trabalhos de limpeza e resgate continuam no leste de Espanha, depois das inundações repentinas causadas por fortes chuvas terem varrido tudo à sua passagem. Os cientistas tentam explicar o que aconteceu. Vêem 2 ligações prováveis com as alterações climáticas provocadas pelo homem. Uma delas é que o ar mais quente retém e depois despeja mais chuva. A outra são possíveis alterações na corrente de jato, o rio de ar acima da Terra que move os sistemas climáticos em todo o mundo, que gera condições meteorológicas extremas. Este sistema simplesmente estacionou sobre a região e choveu. So we have really warm air mass near the surface produced by this warm Mediterranean Sea. And we have a colder mass in upper levels. So this means instability. So the air is unstable, really unstable. And this air that is unstable produces upward movements of the air from the surface. And moreover, this air from the surface has a lot of water vapor. A costa mediterrânica de Espanha está habituada às tempestades de outono que podem causar inundações. Mas este episódio foi a inundação repentina mais poderosa
de que há memória recente. No início do ano, a região espanhola da Catalunha sofreu a pior seca da história. Em fevereiro, as autoridades declararam uma emergência de seca, com albufeiras que servem 6 milhões de pessoas, incluindo a população de Barcelona, abaixo dos 16% da sua capacidade, um mínimo histórico. Reduziu-se a água para a irrigação agrícola em 80% e para os animais de rebanho em metade. A indústria europeia do esqui também está a sentir o impacto dos invernos mais quentes. No início de fevereiro, estas montanhas italianas estavam invulgarmente verdes, durante um dos invernos mais quentes da história do país. Uma seca registou-se também em grandes áreas da África Austral desde finais de 2023. Queimou as colheitas que dezenas de milhões de pessoas cultivam e das quais dependem para sobreviver, no Zimbábue, na Zâmbia, no Malawi. Em abril, os Emirados Árabes Unidos lutaram para recuperar das chuvas mais fortes alguma vez registadas. Uma enorme tempestade atingiu o país. Mais de 142 milímetros de chuva inundaram o Dubai durante 24 horas. Foi considerado um acontecimento climático histórico. O Quênia e outras partes da África Oriental foram cobertos por inundações em março e abril. As cheias repentinas no estado de Rio Grande do Sul, no Brasil, em maio, também devastaram vidas. A temperatura global, em junho, atingiu um máximo recorde pelo 13º mês consecutivo e marcou o 12º mês consecutivo em que o mundo esteve 1,5 graus mais quente do que nos tempos pré-industriais. Mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação do Hajj deste ano na Arábia Saudita. Os fiéis enfrentaram temperaturas extremamente elevadas nos locais sagrados do Islão. As temperaturas diárias variavam entre os 46 e os 49 graus. Em junho, uma intensa onda de calor perturbou a vida normal no Paquistão, especialmente na maior cidade, Karachi, onde os médicos trataram milhares de vítimas de insolação. As pessoas vulneráveis também corriam o risco de insolação em Veracruz, no México, em junho. Pelo menos 125 pessoas morreram no país latino-americano devido ao calor entre janeiro e junho. Mais de 2.300 sofreram insolação, desidratação e queimaduras solares. It's not just about this summer, it's about every summer for the rest of your lives is going to be hot. Em julho, com o padrão climático natural do El Niño, a temperatura diminuiu. Mas os cientistas da Agência Climática Europeia Copérnicos dizem que isso não muda nada sobre a ameaça das alterações climáticas. A Terra teve também os 2 dias mais quentes de que há registro, a 22 e a 23 de julho. A última década foi a mais quente desde que foram feitas medições regulares e provavelmente em cerca de 120 mil anos, segundo alguns cientistas. Dezenas de incêndios florestais nos Estados Unidos e no Canadá queimaram grandes áreas na Califórnia, Oregon, Idaho, Alasca, Alberta e outros locais, em julho. O Ministério da Cultura da Grécia ordenou o encerramento da Acrópole durante várias horas a meio do dia, em meados de julho, enquanto as autoridades alertavam para as condições extremas em grande parte do país, à medida que o sul da Europa sofria com uma onda de calor que fazia disparar as temperaturas. Mais de 100 pessoas morreram por suspeita de insolação em julho em Tóquio. Em setembro,
Graves inundações no nordeste da Nigéria fizeram pelo menos 30 mortos e afetaram mais de 1 milhão de pessoas. Um poderoso tufão, o Kraton, atingiu as ilhas mais a norte das Filipinas no final de setembro. 4 pessoas morreram. Desalojadas foram mais de 5 mil. Mais de 200 pessoas morreram após inundações e deslizamentos de terras no Nepal no final da época das monções. As alterações climáticas provocadas pelo homem aumentaram as chuvas do devastador furacão Helene, que atingiu a Flórida. O furacão também atingiu a Geórgia, as Carolinas, o Tennessee e a Virgínia e matou mais de 230 pessoas. Semanas depois, o furacão Milton atingiu a Flórida como um furacão de categoria 3, a sul de Tampa. Pelo menos 11 pessoas morreram. Desde o ano passado, que a altura do rio Amazonas tem registrado uma queda dramática. Na Colômbia, a queda do rio isolou algumas comunidades indígenas rurais. El cambio climático, definitivamente, creo que es conocido este fenómeno a nivel mundial y no solamente afecta a la región amazónica, sino al mundo entero. Es una preocupación global que nos afecta a cada una de las personas que habitamos este planeta. Os recifes de coral de todo o mundo estão a sofrer um branqueamento global pela 4ª vez, resultado do aquecimento das águas oceânicas no contexto das alterações climáticas provocadas pelo homem. O inverno antártico foi mais quente do que o habitual. O mesmo aconteceu no continente sul no ano passado. Os cientistas climáticos dizem que a maior parte do calor recorde provém das alterações climáticas causadas pelo homem, das emissões de dióxido de carbono e de metano, resultantes da queima de carvão, do petróleo e gás natural. As Nações Unidas voltaram a alertar. Os países devem reduzir urgentemente as emissões agora ou arriscam-se a um desastre climático. Meio grau parece pouco, mas meio grau no aquecimento verificado no planeta poderia ser reduzido se os países fizessem tudo o que prometem. As silhuetas dos poços de petróleo, as chaminés fumegantes das centrais elétricas e as estradas sobrelotadas são apenas algumas das imagens das alterações climáticas e da nossa dependência dos combustíveis fósseis. Agora, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente refere que é necessário tomar medidas imediatas para evitar níveis catastróficos de aquecimento global. We are teetering on a planetary tightrope. Either leaders bridge the emissions gap, or we plunge headlong into climate disaster, with the poorest and most vulnerable suffering the most. This report shows annual greenhouse gas emissions at an all-time high, rising 1.3% last year. They must fall 9% each year to 2030 to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius and avoid the very worst of climate change. O mundo está a caminho de atingir os 3,1 graus Celsius. Unfortunately, the UNEP Gap Report 2024 just confirms what we've been seeing over several years now, that we're not making progress. Actually, we are making things more and more high risk, potentially even unmanageable for humanity. We're following a path now. In the last UNEP Gap report, we were following a path that would take us to 2.7 degrees Celsius by the end of this century. Now we are pegging this up to a level of 3.1 degrees Celsius by the end of this century in just 75 years. O degelo das calotas polares, os incêndios florestais, a poluição atmosférica e o clima imprevisível são apenas alguns dos efeitos que a humanidade está a enfrentar como resultado das alterações climáticas. A Terra está no caminho para o desastre. That is a path to disaster.
It's a temperature on Earth we haven't seen over the past 3 million years. And remember that we've only existed as modern humans on planet Earth for the past 250,000 years. So there's no evidence whatsoever that we can cater for, even minimum levels of dignified life at a global mean surface temperature rise caused by us of even beyond 2 degrees, but certainly not beyond 3 degrees. So that is a really dire message. Nos oceanos, o efeito das alterações climáticas pode ser observado com eventos de branqueamento em massa dos recifes de coral, significando um desastre para estes delicados ecossistemas. Ainda dizem que é tecnicamente possível chegar lá. Yes, the window, even though it's rapidly closing, the window is still open for 1.5. But what does it require? Well, it requires, to begin with, that the global emission of greenhouse gases are reduced by 7.5% per year between now and 2030, so that we cut global emissions by half by 2030 compared to 2019. Para manter 1,5 graus ou menos, o mundo deve reduzir as emissões em 42%. E para manter 2 graus ou menos, o corte tem de ser de 28%. I think we have lost another year of insufficient action. Countries are asked to provide more new climate targets. That has not happened in the last year. Countries are asked to put more policies in place. Only little climate policies have been implemented. The only hope is renewable energy has been soaring and is going in the right direction. But apart from that, the progress is far too slow in comparison to where we really should be. And I think governments now have to really change pace, flip into emergency mode and do everything to reduce greenhouse gas emissions and to phase out of coal, oil and gas. Em 2023, o mundo expeliu 57,1 mil milhões de toneladas métricas de gases com efeito de estufa. O dinheiro em discussão na COP29 deste ano destina-se a 3 coisas: ajudar as nações pobres a mudar de combustíveis fósseis sujos para energia limpa, ajudar esses países a adaptarem-se aos impactos de um mundo em aquecimento e compensar as nações pobres vulneráveis pelos danos causados pelas alterações climáticas. Quem vai pagar é outro ponto da discórdia. A questão global é o financiamento climático. Sem isso, os especialistas dizem que o mundo não conseguirá controlar o combate ao aquecimento, nem a maioria das nações conseguirá atingir os seus atuais objetivos de redução da poluição por carbono. Os defensores do clima, como estas mulheres numa recente marcha ambiental no Senegal, querem que os países ricos respeitem o Acordo de Paris e compensem as nações mais pobres pelo sofrimento causado pelas alterações climáticas. Parce que ça fait depuis 4 ans qu'on marche et qu'il n'y a rien. Ils dépensent des milliards pour faire leur conférence et qu'ils nous doivent de l'argent, beaucoup de milliards, pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec leur course au développement qui ont causé, qui causent des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu le réchauffement climatique. Maintenant, ça a un impact. Nous, les pays, le monde rural, les femmes du monde rural, vous les voyez, cette année, on a connu des inondations. Até agora, os países estiveram a desperdiçar tempo. As this report rightly puts it, people and planet cannot afford more hot air. The emissions gap is not an abstract notion. There is a direct link between increasing emissions and increasingly frequent and intense climate disasters. Around the world, people are paying a terrible price. Record emissions mean record sea temperatures, supercharging monster hurricanes. Record heat is turning forests into tinder boxes and cities into saunas. Record rains are resulting in biblical floods. Today's emissions gap report is clear. We are playing with fire, but there can be no more playing for time. We are out of time. Closing the emissions gap means closing the ambition gap
the implementation gap and the finance gap, starting at COP29. Sem cortes rápidos e dramáticos nas emissões, o planeta não morre ainda, mas entra na unidade de cuidados intensivos. Nations can deliver the cuts needed by investing heavily in solar and wind energy, in forests, in reforming buildings, transport and industry sectors and more, all backed by a whole of government approach, a new financial global architecture and strong private sector action. As atuais políticas climáticas resultarão num aquecimento global de mais de 3 graus Celsius até ao final do século, de acordo com as Nações Unidas. Há 10 anos, os governos assinaram o Acordo de Paris e o limite do aquecimento de 1,5 graus para evitar uma cascata de impactos perigosos. O mundo aqueceu até agora cerca de 1,3 graus. Current policies are taking us towards a catastrophic 3.1 degrees Celsius temperature rise by the end of the century. As this report rightly puts it, people and planet cannot afford more hot air. Um novo relatório liga a saúde às alterações climáticas e conclui que as pessoas em todo o mundo estão a registrar mais dias com temperaturas que ameaçam a saúde, enquanto as condições meteorológicas extremas, a perda de cobertura florestal e a poluição atmosférica causada pela queima do carvão, petróleo e gás comprometem cada vez mais os resultados em termos sanitários. And fossil fuels. And fossil fuels. So what we're seeing is that year on year, the deaths directly associated with climate change are increasing. In the latest year of data, we're seeing a growth in heat-related death that is at record high levels. In particular, we've seen a 167% increase in heat-related deaths since the 90s. But heat is also affecting not only the mortality, the increase in death, but also the increase in the disease in the pathologies associated with heat exposure. Os impactos das alterações climáticas na saúde estão associados a preço enorme. The climate crisis is a health crisis. It's well overdue. That's 27 COPs have been and gone without a serious discussion of health. Just in terms of the labor capacity loss, we've reached record levels of labor capacity loss. They account for about 7.6% of the GDP of the poorest countries. So the economic impacts of the physical and health impacts of climate change are enormous. We're also seeing increased pressure on our health systems, health budgets going up. Da exposição ao calor, à seca, das inundações, à fome, o relatório publicado no The Lancet diz que as pessoas em todos os países enfrentam ameaças recordes à saúde e à sobrevivência, devido a um clima em rápida mudança. E tudo isto pode ser um sinal do que está para vir. Climate change is a fundamental health issue. It's affecting the very foundations of good health, of well-being, of healthy livelihoods. And we know that climate change is the biggest threat that we're facing in the short and long term to our health. As mortes relacionadas com o calor continuam a aumentar e podem um dia exceder as mortes relacionadas com o frio. Em 2023, as pessoas foram expostas, em média, a mais de 50 dias de temperaturas potencialmente perigosas para a saúde. We have reached record, very concerning new levels in the latest year of data. To give you an example, we're seeing that the death of a very vulnerable age group of people over 65 years of age that is due to extreme heat exposure have increased. And in particular, heat-related death have reached a 167% increase since the 1990s, more than twice the level that we could have expected without temperature change.
O relatório concluiu que ondas de calor e secas mais frequentes foram responsáveis por mais 151 milhões de pessoas terem experimentado insegurança alimentar moderada ou grave em 124 países em 2022. Cerca de 170 países assinaram o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a 22 de abril de 2016. Assinalaram o seu compromisso de pôr em prática o acordo histórico para travar o aumento da temperatura global. John Kerry, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, segurava na neta enquanto assinava o acordo em que os governos concordaram em limitar o aumento da temperatura global bem abaixo dos 2 graus Celsius acima da era pré-industrial e prosseguir os esforços para o manter a 1,5 graus. Só que em junho do ano seguinte, Donald Trump anunciou que ia retirar os Estados Unidos do acordo. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Third, I'm going to sign in, that's what we do while you're all here. Quando chegou a presidente em 2021, Joe Biden assinou um documento para iniciar o processo de reentrada no Acordo Climático de Paris, antes da Câmara de Representantes aprovar aquele que foi considerado o maior pacote climático da história dos Estados Unidos. Agora, não se sabe ainda o caminho que o país vai tomar. Well, the former president had said the climate change is a hoax. And what we know is that it is very real. You ask anyone who lives in a state who has experienced these extreme weather occurrences, who now is either being denied home insurance or it's being jacked up. A 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de Baku, no Azerbaijão, arrancou de forma sombria. Um pessimismo gerado pela dificuldade de se chegar a uma nova meta de financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem enfrentar e se adaptar à crise climática. Durante a última campanha eleitoral, Trump prometeu não apenas que voltaria a retirar o país do Acordo de Paris sobre o clima, como também sairia do organismo da ONU que promove essas negociações internacionais e não cumpriria outros tratados ambientais. A China diz que já cumpriu, antes de tempo, as metas nacionais das emissões para 2030 do Acordo de Paris sobre o clima. E isto graças ao aumento significativo da capacidade energética verde do país e à expansão do mercado comercial de créditos de carbono. As metas chinesas eram atingir o pico do carbono até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica até 2060. 市场呢是2021年7月启动上线交易，我们碳排放配额累计成交量呢接近5亿吨，成交额呢297亿元，交易价格呢呈稳步上升的趋势，目前在每吨100元的价格这么一个价位呢上下波动，市场运行总体平稳。 A perda de florestas na Amazónia brasileira caiu 30,6% em relação ao ano anterior, o nível mais baixo de destruição em 9 anos. Em 12 meses, a floresta amazónica perdeu 6.288 km². Essa redução do desmatamento no Cerrado e na Amazônia é fruto de uma nova compreensão de que nós estamos fazendo mais do que uma política de governo, nós estamos fazendo uma política de país. Mais do que uma política de país, é uma política de Estado e uma contribuição para nós mesmos e para o mundo. Os resultados anunciados no Palácio Presidencial do Brasil não refletem, no entanto, a destruição dos últimos meses, quando uma seca histórica abriu caminho a um aumento dos incêndios florestais que queimaram uma área maior que a Suíça. O problema da mudança do clima já é uma realidade
avassaladora no Brasil, na Espanha, nos Emirados Árabes Unidos, na África com geada, na União Europeia com ondas de calor avassaladora, em tudo que está acontecendo. Isso é uma esperança. É possível a gente fazer o enfrentamento da mudança do clima. A Amazónia alberga a maior floresta tropical do mundo. Armazena grandes quantidades de dióxido de carbono, um gás com efeito estufa, que provoca alterações climáticas. A Amazónia evita assim que o clima aqueça ainda mais rapidamente do que aconteceria de outra forma. O artista brasileiro Mundano apresentou um enorme mural na rua, em São Paulo. Com mais de 30 metros de altura e 48 metros de largura, o mural retrata a desflorestação e a seca severa na floresta amazónica, com a sua terra castanha ressecada e topos de árvores cinzentas. Mostra a ativista indígena Alessandra Corap a usar uma coroa de flores e a segurar um cartaz que diz "Parem a destruição". Esse painel foi todo pintado com cinzas da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, dos cerrados maiores biomas do Brasil, assim como a lama da enchente do Rio Grande do Sul, que foi devastadora esse ano. As florestas tropicais do Brasil são muitas vezes chamadas de pulmões do mundo. A União Internacional para a Conservação da Natureza alertou mais de 1 em cada 3 árvores do mundo está em perigo de extinção. O número de árvores ameaçadas é mais do dobro do número de todas as aves, mamíferos, répteis e anfíbios ameaçados juntos. Está a tornar-se mais difícil respirar. We have assessed the status of the majority of the world's tree species. So that's about 47,000 species, and of those 1 in 3, or 38% of them, are threatened with extinction. And that is a real concern, because trees are really a vital component of the world's biodiversity, and much of the world's biodiversity, including people, are entirely dependent on trees for their livelihoods, for their well-being, for food, for shelter. Trees play an essential role in terms of the carbon cycle, water cycles, nitrogen cycle. Existem árvores ameaçadas em 192 países. Na América do Sul, onde se encontra a maioria das árvores do mundo, 25% enfrentam a possibilidade de extinção. A África tem muito menos árvores, mas 45% delas são consideradas ameaçadas. So the biggest threat to trees around the world is deforestation, loss of habitat to expanding agriculture, both crops and grazing. Invasive species are a major threat, and a growing threat is climate change. No meio de crescentes desafios ambientais, um grupo líbio lançou uma ambiciosa campanha de plantação de árvores na floresta Al-Nighaza, 100 km a leste de Trípoli. اليوم من داخل الغابة، هذه غابة النجازة ولا الغابة المرقب. في المناطق هذه الأشجار تم موت عدة أشجار بسبب الجفاف الحاصل داخل هذه الغابات بعدم وجود المياه، والمرحلة اللي مرت بها عملية الجفاف السنوات الماضية. الأشجار عدة أشجار تم موتها، والآن نحاول إن احنا نعوضوا بدل الأشجار اللي ماتت بأشجار ثانية. É a quinta tentativa de restaurar o equilíbrio natural da área e surge numa altura em que as florestas da Líbia enfrentam graves ameaças decorrentes das alterações climáticas, com a seca e a desflorestação a diminuírem rapidamente a cobertura verde do país. بسبب تغيير المناخ الجوي والاحتباس الحراري الموجود في العالم وتأثرت به طبعا حتى الدولة الليبية. نحن هنا موجودين تو في منطقة الخمس بالتحديد في النجازة. نحاول طبعا، وهذه طبعا صار فيها جفاف وصار فيها يعني الأشجار احنا نقولوا يبست ووقفت، فنحاول احنا بقدر الإمكان أن نعوض بالتشجير وشجرنا طبعا المنطقة هذه، وإحنا باش الحملة ممكن الخامسة أو السادسة هذه في السابق، باهي هذه الحملة الخامسة. Na Grécia, os castanheiros ressentiram-se do calor abrasador e da seca.
έχει γίνει ένα μοναδικό φαινόμενο που τουλάχιστον εγώ δεν το θυμήθηκα ποτέ αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Έχουμε φτάσει στο τελείωμα σχεδόν της συγκομιδής. Τα κάστανα έχουν μείνει πάνω στα δέντρα, το φύλλο πέφτει και τα κάστανα έχουν μείνει πάνω, δεν πέφτουν τα κάστανα. Εκτιμώ ότι αυτό πιθανόν συνέβη από την παρατεταμένη ανομβρία και τη ζέστη. A colheita de castanha na Grécia, dos maiores produtores mundiais, deverá diminuir em 2024 devido às condições meteorológicas extremas, para metade da média de 10 anos. Έχουμε πολλά νεκρά δέντρα από τον Ντάνιελ, αλλά έχουμε επίσης δέντρα νεκρά ή ταλαιπωρημένα πάρα πολύ, με πολύ μικρή παραγωγή, απώλειες παραγωγής, σημαντικότητες από την έλλειψη νερού. Και τις υψηλές θερμοκρασίες που πάνε μαζί το καλοκαίρι συνήθως, αλλά φέτος είναι τραγική η κατάσταση. A queda ocorre após o inverno e o verão mais quentes de que há registro na Grécia e é o mais recente sinal do impacto das alterações climáticas nas culturas em todo o sul da Europa. Na remota aldeia de Kamimomi, no Japão, pequeno grupo de produtores de arroz inicia a colheita anual em setembro, sob calor sufocante, 2 semanas mais cedo do que o habitual. Apelidada de Terra do Sol, a região de Okayama é conhecida pelo seu clima ameno, mas os agricultores dizem que as alterações climáticas estão a afetar a colheita do arroz, o alimento básico do Japão há muito tempo. 暑いけんな、やっぱり同じように植えてもやっぱり稲の成長が早すぎた。それから異常な暑さでこの米の中の水分が取られてしまって小さい米、細い米になったんですよ。ですから今年も同じように暑いんでそれは心配してるんですけども、見た限りではほとんどいいと思います。A temperatura média anual no Japão aumentou 1,24 graus por século desde 1898, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. No ano passado, por causa do tempo excepcionalmente quente, foi fraca a produção de arroz. 作物でいうと、例えば1度上がると、先ほどの低品質のお米ってぐわっと増えていくんですよね。ちょこっと1度上がっただけで、例えば 10% とかですね、そのぐらいのレベルが上がったりするので、なので、1度って大したことないんじゃないかなって思うかもしれませんが、いや、実は植物とか作物にとってはかなり大きな変化で。Algum do melhor mel do mundo é produzido graças às flores silvestres da Austrália Ocidental. Com o clima cada vez mais seco, há menos flores, o que faz diminuir a produção. Os apicultores estão preocupados com a possibilidade de não haver alimento suficiente para as abelhas. Definitely less flowers. WAF also had less rain, very hot summer, and probably that's what the after effect which we see now. Os cientistas dizem que agora há sinais de stress mesmo nas plantas que florescem. You can almost pick the species by the flowering event. It's been so definite with the flowering that's actually been happening, but it's been dry flowering. There's actually been no nectar or pollen in a lot of that flowering. Num recinto controlado, num jardim zoológico perto de Atenas, há borboletas que vivem livres dos perigos das alterações climáticas exteriores que ameaçam as populações em todo o mundo. Επηρεάζει πολύ την αναπαραγωγή τους και τη διάρκεια ζωής τους. Βλέπουμε λοιπόν όσο πιο αλλάζει το κλίμα στο φυσικό τους περιβάλλον, μειώνεται ο χρόνος ζωής τους. A Grécia possui a maior população de cerca de 237 espécies de borboletas na Europa, muitas das quais são endémicas. Mas as temperaturas mais elevadas, associadas às alterações climáticas, estão a tornar-lhes a vida mais difícil. Έχουμε παρατηρήσει ότι πλέον οι πεταλούδες μετακινούνται σε πιο βόρειες χώρες, όπου αυξάνεται η θερμοκρασία και εγκαταλείπουν τις χώρες όπου παραδοσιακά ζουν, διότι πλέον υπάρχει ερημοποίηση. Υπάρχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες
Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους επιτρέπει να αναπαράγονται και να ζήσουν για πολύ καιρό. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πεταλούδες με την αύξηση θερμοκρασίας, γιατί είναι εξώθερμοι και ημερήσιοι οργανισμοί και χρειάζονται θερμοκρασία για να πραγματοποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες, όπως είναι η σύζευξη, η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη και η διατροφή τους. Uma comunidade pescatória que vive na ilha de Wazini, ao largo da costa do Quênia, está a restaurar pradarias de algas para tentar melhorar as populações de peixes. As ervas marinhas cobrem menos de 0,2% dos oceanos do mundo, mas armazenam 2 vezes mais carbono numa determinada área do que as florestas temperadas e tropicais, de acordo com um estudo da iniciativa Carbono Azul, afiliada das Nações Unidas. Ajudam também a aumentar a biodiversidade e a aumentar as populações de peixes. 7 metros abaixo da superfície do oceano, há quem cuide das plantas. As algas desempenham um papel crucial no apoio à vida marinha. Fornecem locais de reprodução para os peixes, servem de fonte de alimento e ajudam a combater as alterações climáticas através do sequestro de carbono. Um raro dilúvio em setembro deixou lagoas no deserto do Saara, nutrindo algumas das regiões mais secas com mais água do que a que se registava em décadas. O deserto, no sudeste de Marrocos, está entre os locais mais áridos do mundo e raramente chove no final do verão. Mas com 2 dias de precipitação, o deserto virou jardim. Os satélites da NASA mostraram água a entrar para encher o lago Iriki, que estava seco há 50 anos. Estas chuvas, a que os meteorologistas chamam tempestade extratropical, podem alterar o curso do clima na região. À medida que o ar retém mais umidade, causa mais evaporação e atrai mais tempestades. Viti é a palavra islandesa para inferno. O gás tóxico, sulfuroso, com odor a ovos podres, sai das aberturas nas paredes íngremes da cratera Viti da Islândia. O dióxido de carbono borbulha à superfície do lago. Véus de vapor envolvem a paisagem. Todos os meses, a vulcanóloga Michelle Parks, do Gabinete Meteorológico da Islândia, mede a temperatura do lago para avisar se os gases atingirem níveis perigosos. A cratera formou-se depois da erupção do Askja, um vulcão do Parque Nacional de Vatnajökull, nas terras altas do centro da Islândia, em 1875. A última erupção do Askja, em 1961, foi mais branda e durante décadas o vulcão manteve-se calmo. Mas em 2021, os cientistas ficaram chocados. Descobriram que em apenas alguns meses, o vulcão se elevara 11 centímetros. Um fenómeno que ocorre quando o magma, ou os gases, se acumulam sob um vulcão, empurrando o solo para cima e para fora. Nos 3 anos que se seguiram, o inchaço do Askja atingiu cerca de 80 centímetros. Os cientistas estimam que essa elevação é o resultado de 44 milhões de metros cúbicos de magma que fluem para o reservatório existente a cerca de 3 quilómetros abaixo da superfície. So we're working on this large project now, which is called ISVOLC, and this is investigating the effects of climate change and the ice retreat on future volcanic and seismic activity in Iceland. Os vulcanólogos não sabem exatamente qual a quantidade de magma necessária para ajudar a desencadear uma erupção. So at the moment, glaciers cover approximately 10% of Iceland, and the glaciers are presently retreating as a result of current day global warming. So this can influence volcanism in a number of ways. So firstly, more magma is being generated in the mantle as a result of decompression melting. And this is essentially because of the unloading when the ice melts from the glaciers and then the rebound of the crust. So on top of that, it can affect the stress fields in the crust. So this can actually change or alter magma migration pathways, which means that we could have new intrusions in different areas than what we've seen prior.
No ano passado, Michelle Parks e os colegas da Universidade da Islândia receberam financiamento para um projeto de investigação pioneiro. Serve para testar uma teoria que pode ter implicações terríveis não só para a Islândia, mas para todas as pessoas do planeta. Se o rápido recuo dos glaciares, em resultado das alterações climáticas provocadas pelo homem, irá ou não desencadear um aumento da atividade vulcânica. O enorme peso dos glaciares e dos lençóis de gelo pode abafar os vulcões. Quando o gelo recua, a pressão descendente sobre a fina crosta exterior do planeta e o manto subjacente, muito mais espesso, diminui, permitindo que o solo o recupere. Esta mudança de pressão estimula as forças dinâmicas por baixo dos vulcões, a produzir mais magma e a alterar o seu movimento, influenciando as erupções. Os cientistas sabem que, quando os espessos glaciares e as calotes de gelo que cobriam a ilha do Atlântico Norte durante a última grande idade do gelo recuaram, há cerca de 10 mil anos, os vulcões responderam com fúria. Mais uma vez, dizem os cientistas, os elementos necessários para desencadear outra onda de erupções estão a convergir. Os glaciares cobrem agora apenas 10% da Islândia, mas este gelo ainda pesa sobre mais de metade dos 34 sistemas vulcânicos ativos no país e está a derreter rapidamente, à medida que as temperaturas globais sobem. Nos últimos 130 anos, os glaciares da Islândia perderam cerca de 16% do seu volume, metade disso apenas nas últimas 3 décadas. Os cientistas prevêem que cerca de metade do volume restante terá desaparecido até ao final deste século. Há cerca de 245 vulcões ativos ou potencialmente ativos em todo o mundo que cumprem os mesmos critérios, desde os Andes às montanhas Cascade e ao Alasca, na América do Norte, até à península de Kamchatka, na Rússia, e à Antártida. Cerca de 160 milhões de pessoas vivem num raio de 100 km de pelo menos um destes vulcões. São números que sublinham a ameaça. Caso o degelo glaciar faça explodir mais vulcões, desencadeará inundações mortais e fluxos de lama e lançará vastas nuvens de cinzas e gases mortais. As erupções, ricas em dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa, podem agravar o aquecimento global. Este é um alerta vermelho para o planeta. Para que o homem possa viver, a Terra não pode ficar mais quente.